Fala, gente, tudo bem? Como é que vocês estão? Gente, só para falar um pouco sobre o Pedro, é muito legal tê-lo aqui, porque o Pedro e eu, a gente tem uma sinergia, uma afinidade histórica que é singular. A nossa história ela se repete em vários campos, incluindo a questão do fato de que o Pedro é um palestrante, um publicitário, um ex-militar exerceu do Exército, no mesmo ano que eu, da mesma arma, infantaria, um praticante de artes marciais. Então a gente tem uma série de afinidades que são incríveis, assim, que é muito difícil de tornar apresentar. E além do que, o Pedro é um dos caras incríveis porque ele e eu há muito tempo falamos sobre a questão da inteligência, da meta-inteligência emocional, de além da inteligência emocional. Então, quando eu vou falar com o Pedro, é muito fácil. É muito fácil porque ele traz uma abordagem que é muito sinérgica àquilo que nós todos acreditamos aqui. Dito isso, eu queria passar para vocês o Pedro Cordier, e eu vou aqui estar ajudando a passar os slides dele. E, por favor, Pedro, fique à vontade que é teu. Depois, no final, lembrando sempre, façam perguntas, porque no final a gente vai responder as perguntas de vocês. Bom dia a todos. Antes de tudo, quero dar um parabéns a você, né, que está aqui no domingo, 11h30, 11h35 da manhã, aqui, ávido por conhecimento, por aprender e compartilhar. Eu digo a vocês que talvez tenham os dois lugares que eu mais gosto de estar, é aqui onde eu estou hoje, compartilhando, e aí onde você está aprendendo. São os dois lugares que eu mais amo. Ao final dessa apresentação, que depois a gente vai disponibilizar para vocês, porque além dessa apresentação aqui falando ao vivo, eu sempre preparo um material bem especial para cada palestra, para cada encontro que eu vou. Então, depois a gente vai disponibilizar também esse material para você. Aí, no final, tá lá meu currículo de uma maneira maior. Essa missão é uma missão muito especial, porque normalmente não é a gente que escolhe o nosso propósito, é a gente que se desenvolve, ou seja, tira, né, todas essas crenças, essas percepções distorcidas, tudo vai desenvolvendo a ponto da gente se tornar apto a ser encontrado pelo nosso propósito. E eu hoje contribuo de modo significativo, né, para que as pessoas possam escutar melhor e, com isso, ampliar a sua capacidade de aprender mais sobre si mesmo, sobre o outro e sobre o mundo. Eu sou coautor do livro Manual do Executive Coach. Estou finalizando meu livro sobre meta-inteligência emocional e tanto trabalhar com essa questão da escolha. Eu fui convidado em 2018 a fazer um TEDx, contribuir também para que essas pessoas pudessem também ser inspiradas, digamos assim, por um TEDx chamado O Poder da Escutatória. Quem não assistiu, depois assista e dá lá um feedback, ok? Bom, então, hoje, nosso objetivo aqui é falar sobre escuta. Mas para a gente começar, eu queria fazer aqui, ó, eu e você aqui, mesmo que você esteja assistindo depois esse vídeo, já sem estar aqui ao vivo, né, que eu acho ao vivo o mais legal, que dá para fazer perguntas, mas mesmo que você esteja assistindo depois também, antes de iniciar toda essa jornada aqui de 30, 35 minutos que a gente vai ter, esvazie a sua xícara. Esse é o acordo aqui que a gente vai fazer, que é esse acordo de esvaziar a nossa xícara. Significa a gente, ó, respirar por um momento, respirar novamente e se conectar com esse momento presente. Então, faça uma pergunta para si mesmo. Onde você está agora? Onde eu estou agora? Eu estou aqui agora, né, sentado, deitado, enfim, né, pandemia, domingo, então você pode estar deitado na sua cama, no seu sofá, ou sentado, enfim, mas é aqui que eu estou agora, presente e pronto para aprender aqui junto comigo, ok? Dito isso, eu gostaria que vocês digitassem lá aqui no chat, que eu vou dar uma olhadinha aqui para acompanhar também, em uma palavra o que você espera desse encontro de hoje. Inspiração, conhecimento, aprender mais, isso aí. Tudo isso que vocês estão digitando, eu digo a vocês, é possível que aconteça. Só depende de quem? Depende da gente mesmo. Por isso que eu falo para a gente primeiro esvaziar a xícara. Porque se eu tiver predisposto a aprender, eu vou aprender. Se eu tiver predisposto a me inspirar, eu vou me inspirar. Ok? Então, vamos junto? Vamos lá. Segue para a próxima. Então, eu vou passar para vocês agora esse diálogo, né? E aí eu quero que vocês assistam e depois eu vou fazer uma pergunta para vocês. Sem banana,
Só granola, boto o açaí. Só um minutinho, Márcia, só um minutinho, rapidinho. Cláudio! Renato. Querido! Como é que você tá? Tô ótima, e você? Não tô bem, não. Cara, maravilha. E Cíntia? Como é que tá, Cíntia? Então, a gente acabou de se separar mesmo. Ela é ótima, né? Linda. Vocês juntos são ótimos. Sabe que eu pensei nela essa semana? Tô pensando nela todo dia. E as crianças, como é que estão? No caso, eu o crianço, né? Meu filho, Miguel. Como é que ele tá? Fofo, aposto, uma graça. É difícil, né? Tá tentando entender a separação. Ai, que ótimo. Eles crescem rapidinho, né? É. Mas tô achando você super bem, cara. Tá magro. Tô abatido, né, Renata? Ai, me passa essa dieta. Renata, eu não tô conseguindo comer nada. Tem encontrado pessoal? Hoje é o primeiro dia que eu saí de casa desde a separação, né? Respirar aí um arzinho, porque o apartamento virou mofo e mágoa. Não encontrou ninguém? Não. Ah, meu Deus, só você. Vamos fazer o seguinte, me liga, a gente marca. Tá. Eu vou fazer o seguinte, eu vou melhorar, aí eu te ligo. Tá ótimo, querido. Então tá, ó, mas não some, não hein? Somo, não. É pra marcar mesmo, hein? Tá. Não tá, mas me passa o seu celular que eu vejo se eu ligo essa semana. Não Eu só some. preciso do seu telefone. Tá, já manda um beijo pra Cíntia. Separou mesmo. Tá ótimo, linda ela, linda. O rapaz tá andando e do nada ele encontra uma pessoa e essa pessoa tá falando no telefone. Então ele vira para ela e fala: oi, fulana, tudo bom? Então ela: fulano, como é que você tá? Que maravilha te ver aqui. Ele: não tô muito bem não, porque eu me separei. Ela: ai, que lindo, como é que tá sua esposa? Linda ela, né? E ela simplesmente ignora absolutamente tudo que ele tá falando, porque ela não está o quê? Conectada no momento presente. Então, tudo que ele fala, absolutamente tudo, entra por um ouvido, sai por outro, né? Uma expressão popular que a gente usa muito, porque a pessoa não está ali no momento presente. E aí, nesse momento, abre um primeiro conceito para a gente discutir aqui. De um lado, você tem uma pessoa que quer ser simpática, ok? O que é ser simpática? É você pegar o holofote, virar para você e você mostrar quantos pratos você equilibra no ar, como você é interessante, como você sabe contar piada, como você é gentil e tudo que você. Mas a escuta não tem a ver com simpatia, a escuta tem a ver com empatia, que é você pegar esses holofotes e virar na direção do outro. Então, na verdade, naquele momento, ela teria que prestar atenção nele. Como é que eram as palavras que ele estava falando, qual era o conteúdo do que ele estava dizendo, como estava a fisiologia do corpo dele. Então, aquilo é um sinal de que ela não estava escutando. Malmente, naquele caso, estava ouvindo, né? E a gente vai ver a diferença entre os dois daqui a pouquinho. Então, houve diálogo? Nenhum diálogo, ok? Então, esse negócio de saber escutar é importante mesmo? Olha só. A falta de diálogo é o principal problema de casais e relacionamentos. Olha só, o principal. Saber ouvir é fundamental para melhorar a comunicação dentro das empresas. Quer dizer, relacionamentos, empresas. O que mais? Falar é fácil, difícil é saber escutar e usar o silêncio na hora certa. Então eu pergunto para vocês, por que é tão difícil escutar o que o outro tem a dizer? Por que é tão difícil? O que mais? Outra perguntinha, são perguntas provocativas. Por que é tão difícil suspendermos nossos julgamentos, opiniões e interrupções? Por que será? E agora eu vou mostrar para vocês por que isso acontece. Por causa dos ruídos na comunicação. Eu não sei se dentre as pessoas que estão assistindo, tem gente que trabalha com a área de comunicação. E na área de comunicação é muito comum a gente ver aquele gráfico do emissor, receptor, meio e mensagem. Então, essa bolinha azul é o outro, essa bolinha vermelha é você. Então, o outro vai e fala com você. Esse seria o gráfico mais lindo do mundo na CNTP, nas condições naturais de temperatura e pressão, né? Que eu fiz química na escola técnica e finalmente serviu para alguma coisa ter feito química. Então, além disso, tem os ruídos do ambiente. Então, assim, a pessoa está falando, você está do lado de cá, tem o som que ela emitiu, mas no meio também tem o som, os ruídos do ambiente, o som do ar-condicionado, pessoas falando e coisa do gênero. Mas não é só isso, não. Tem também os pensamentos de quem está do lado de cá, seus pensamentos, porque o outro está falando, enquanto ele fala, você está pensando. Enquanto você, por exemplo, está aqui assistindo essa palestra,
podem passar pensamento, podem não, com certeza passam pensamentos pela sua cabeça. E não é só isso não, também tem os julgamentos. A pessoa pega e ouve e tem a maneira dela encarar o mundo, os julgamentos. Será que ela está falando isso mesmo? Mas, pô, pessoa de barba, eu não sei, eu não confio muito em pessoa de barba. E aí vai. Então tem aquelas questões dos julgamentos. Olha como está ficando esse gráfico. E tem mais, não é só isso não. Quem está falando também tem os seus pensamentos. Então eu estou falando e ao mesmo tempo que eu estou falando, também vem pensamentos na minha cabeça. Por exemplo, meus cachorros não comeram, vieram nesse instante esse pensamento aqui. E daqui a pouco a gente vai dizer o que fazer com eles. E vem também os julgamentos. Puxa, não tem uma plateia, eu não estou vendo as pessoas, será que elas estão gostando? Será que, poxa, na instante o vida não passou? Será que, o que as pessoas pensaram? Então tem tudo isso influenciando. Então, imagine que tipo de comunicação foi estabelecida com um gráfico desse. Que tipo de comunicação foi estabelecida com um gráfico complicado como esse? Então, tem uma ferramenta que eu gostaria que vocês fizessem, e essa ferramenta a gente vai disponibilizar no e-mail de todo mundo, a gente depois vai passar essa ferramenta para vocês fazerem, que é uma ferramenta de autoobservação e autoavaliação da escuta. Você vai responder a 7 perguntinhas e depois você vai ver o nível atual do seu estado de escuta. É uma ferramenta assim espetacular. E aí, como é que começou esse meu movimento em relação à escuta? Essa tomada de consciência aconteceu por causa de um ponto de inflexão, um ponto de virada, que foi o meu contato com um texto do mestre Rubem Alves. Então, eu tive contato com esse texto, que é um texto maravilhoso, inclusive no meu canal do YouTube, eu até fiz a leitura desse texto, a interpretação desse texto, e está lá também para vocês darem uma olhada depois. E aí esse trecho diz o seguinte: sempre vejo anunciado cursos de oratória, nunca vi anunciado cursos de escutatória. Todo mundo quer aprender a falar, ninguém quer aprender a ouvir. E quando eu me deparei com esse texto, foi algo que me marcou. E aí eu continuei meus estudos na área de coaching e vi que escuta era tipo assim um item de dias de formação. Em todos os cursos que eu fiz, eu via escuta sempre como um pequeno tópico. Eu falei, cara, isso precisa de mais aprofundamento. Até porque um outro trecho do mesmo texto diz o seguinte, que a nossa incapacidade de ouvir é a manifestação mais constante e sutil da nossa arrogância e vaidade. Nossa, aquilo bateu assim, eu falei, caramba, quer dizer que quanto mais eu evito escutar, significa que eu sou arrogante e vaidoso. Por que isso acontece? Quando eu me deparei com isso, eu falei, não, isso precisa mudar de alguma maneira. E eu comecei a desenvolver cursos, palestras, formações, workshops, atendimentos, e eu comecei a levar essa questão para ajudar a elevar a consciência das pessoas sobre a importância de escutar. Porque quanto mais você escuta, mais você aprende, e de uma maneira exponencial, não é nem linear. A gente vai ver por quê mais adiante. Pronto, beleza. E culminou, né, como eu mostrei para vocês, que eu falei para vocês na instante, no TED que eu fiz no Rio Vermelho, chamado O Poder da Escutatória, que hoje já tem aí quase 7 mil views e quase 50 mil impactos indiretos. E aí eu cunhei uma frase, que é uma frase que, desde a época do começo das minhas pesquisas até hoje, é uma frase que eu continuo me perguntando. Se todos estão falando, quem está escutando? Porque quando a gente fala dos diálogos, e aí tem o videozinho, mostra que as pessoas não estão dialogando. O que está acontecendo, na verdade, são verdadeiros monólogos acontecendo. Aí eu vou fazer uma pergunta para vocês, outra pergunta aqui. Coloca lá no comentário se você consegue me falar uma frase em húngaro. Eu, às vezes, falo alemão, mas alemão já está ficando fácil. Internet, indo, milhares de pessoas podem assistir. Eu não vou largar alemão, não. Eu vou falar húngaro. Você consegue me falar uma frase em húngaro? Quem consegue aí falar uma frase em húngaro? Será que você não consegue falar uma frase em húngaro? Porque você não sabe húngaro. Ou seja, eu só falo aquilo que eu sei. Se eu só falo aquilo que eu sei, quando é que eu aprendo? Quando é que eu aprendo? Mostra aí para eles, tu. Quando é que eu aprendo? Quando eu escuto. Então, quando a gente está num diálogo e tem uma pessoa falando com a gente e a gente está mais preocupado em responder do que em escutar, significa que eu estou perdendo uma oportunidade maravilhosa de quê? De aprender. Ok? Ou seja, essa frase aí, ó, guarda para vocês. Essa frase, inclusive, ela é uma dica de prática, ok?
Ou seja, você está conversando com outra pessoa. No diálogo. Então, se está no diálogo. Quando o outro fala, se você ouve a voz dele aqui na sua mente, significa que você está escutando. Mas se você ouve a sua própria voz, chegar bem pertinho de vocês, é ego. Então, isso termina sendo uma ferramenta prática, eu uso muito. A pessoa está aqui falando comigo, eu estou aqui ouvindo a voz dela, daqui a pouco eu começo a ouvir a minha. Por exemplo, a pessoa chega para mim e fala assim, Pedro, inclusive na semana passada, eu estive no Vale do Capão, aí eu pego Vale do Capão, aí eu pego e falo, dentro da minha mente, o Vale do Capão, eu amo o Vale do Capão, inclusive eu já estive lá no Vale, perdi completamente a conexão, porque eu fui para onde? Para o passado, ou então para frente, puxa, Vale do Capão, isso tudo pensando, né? Nossa, tomara que acabe isso tudo, que eu tô louco para voltar para lá, inclusive eu preciso no final do ano marcar uma viagem para lá, perdi novamente a conexão. Então, para a gente ficar claro, existe a diferença entre o ouvir e o escutar. Ouvir é você utilizar a sua faculdade auditiva. A gente ouve ao mesmo tempo vários sons. Aqui eu estou ouvindo o retorno aqui, estou ouvindo o carro passar lá fora, Maria Alice está aqui do meu lado respirando. Então, a gente ouve tudo ao mesmo tempo. Já o escutar, ela parte da atenção, intenção e interesse. Então, algo nisso tudo, nesses sons todos que eu estou ouvindo, me chama a atenção, eu tenho interesse de parar, de focar naquilo, né? E tenho uma intenção de ficar ali já escutando, ouvindo com profundidade. Então, eu começo a escutar a partir daí. Então, ouvir é apenas o estágio inicial da escuta, né? Agora, para isso, você precisa realmente saber escutar, porque senão a pessoa vai estar falando e você vai estar enchendo de filtro e vai estar chegando isso tudo no seu ouvido de uma maneira completamente distorcida, ok? Outro conceito que eu trago aqui para vocês, importante para a gente, é a diferença entre defender e expor um ponto de vista, ok? Então, como é que você defende um ponto de vista? Normalmente, você vem de xícara cheia, por isso que eu peço para a gente, no começo, esvaziar a nossa xícara. Quando a gente está de xícara cheia, ou seja, quando a gente está preenchido de suposto saber, a gente tem muito mais dificuldade de aprender qualquer coisa. Então, num diálogo, muitas vezes, dos dois lados, tem os dois querendo defender o seu ponto de vista. Ou seja, eu quero convencer o outro de que eu estou certo e o outro quer me convencer que ele está certo. Então, os dois de xícara cheia, consequentemente, não há escuta e, obviamente, não há aprendizado desse jeito, enquanto defende ponto de vista, ok? Então, ao invés de defender ponto de vista, nós podemos mudar o nosso mindset, o nosso modelo mental, para expor um ponto de vista. Expor um ponto de vista é você entrar num diálogo de xícara vazia. Não querendo convencer ninguém de nada, mas imagine que você e a pessoa que está na sua frente, ou as pessoas que estão no grupo conversando com você, vão fazer um piquenique. Qual é o conceito de piquenique? Cada um leva uma comida, uma bebida, lá joga tudo em cima, bota lá, arruma tudo em cima de uma mesa, de uma toalha, e cada um faz o quê? Se serve do que quiser, na quantidade que lhe for apetitoso. Isso sim é expor ponto de vista. Então, você não está lá para convencer ninguém. Então, você está lá para expor aquilo que a sua visão de mundo, que a sua visão de mundo é completamente diferente da visão de mundo do outro. E, nesse momento, o outro também vai fazer isso e depois vocês vão perceber tudo o que foi dito ali, né, que você escutou atentamente, para então você aprender sobre aquilo tudo, ok? Então, algumas dicas aqui para a gente escutar melhor, né? Então, o que a gente pode fazer para a gente escutar melhor? A primeira coisa é a presença. Presença. O que é presença? Significa estar onde eu estou. Ó, vou jogar uma aspas gigantesca aqui, ó. Simples assim. Então, se você está lavando o prato, esteja lavando o prato. Se você estiver trabalhando, esteja trabalhando. Se você estiver namorando, esteja namorando. Porque a pior coisa do mundo é você estar lavando o prato pensando no trabalho que você tem para fazer, tá trabalhando pensando no namoro, tá namorando pensando na pia suja. Então, você não faz absolutamente nada direito. Então, a primeira coisa é você estar onde você está. Uma dica que eu dou nesse momento é que todas as vezes que você estiver se relacionando com alguém ali, conversando, ou então quando alguém vem de lá para falar com você, mas você está fazendo outra coisa, é você dizer para a pessoa, olha, só 1 minuto, só 5 minutos, me dê 1 hora, hoje não, eu converso com você amanhã. Ou seja, e deixar bem claro para ela, você merece toda a minha atenção e interesse. Ok?
Isso me lembra uma frase maravilhosa do Carl Jung, que diz o seguinte: conheça todas as teorias, domine todas as técnicas, mas ao tocar uma alma humana, seja apenas uma alma humana. Então, naquele momento que tiver você e uma outra pessoa, outras pessoas conversando, seja uma conexão de almas com almas. O segundo é o não julgamento. Esse é um dos mais fáceis. Não é não? Isso aí é tranquilo, pô. Afinal de contas, quem julga, né, Edu? Quem julga e tal. Então, o julgamento é nada mais a nossa característica de medir o mundo a partir das nossas réguas. Então, toda a experiência que eu vivi, do dia que eu nasci, talvez de vidas passadas, para quem acredita, até o dia de hoje, eu vi coisas diferentes, eu li livros, eu conheci pessoas, então eu vou formando a minha visão de mundo. Né? Na PNL, por exemplo, na programação neurolinguística, um dos pressupostos é o seu mapa não é o território. Então, a gente costuma olhar o mundo através do nosso próprio mapa, da nossa visão de mundo. E a sua visão de mundo é pura e simplesmente o quê? A sua visão de mundo. Sim, mas o que mais? Mais nada. Eu costumo dizer que um ponto de vista é pura e simplesmente a vista de um ponto, nada mais do que isso. Então, para não julgar, uma dica que eu dou para vocês é substituir o julgamento pela curiosidade. Porque julgamento significa, de novo, o holofote voltado em você, o holofote está em você mesmo, e você está usando suas regras. Quando você vira o holofote através da curiosidade, você quer saber mais sobre quem? Sobre o outro, ok? E o terceiro, e não menos importante, é a intenção positiva. A intenção positiva te coloca num estado muito mais propício a escutar melhor aquilo que o outro está dizendo, a você se conectar com o que há de melhor no outro. Eu vou pegar e vou dar um exemplo aqui para vocês de intenção positiva. Sabe aquela noite que você dorme super bem, que você, nossa, aconteceu de maravilhoso na noite anterior, que você acorda, bom dia, passarinho, aquela coisa maravilhosa, e aí você desce, chega lá e você pergunta para o seu marido, para sua mulher, para sua sereia, tanto faz, e você pergunta para ele, ela, alguma coisa assim, você fala assim, amor, você pode fazer um café? Aí ele responde, acabou o café. O que é que você fala? Tudo bem, eu bebo água, eu faço jejum intermitente hoje, eu bebo um chá, e você segue sua vida, dando feliz, alegre, satisfeito. Agora, quando você não está bem, o que é que acontece? Quando você dormiu daquele jeito, você acordou virado e desceu da cama, desceu com o pé esquerdo e tal, pé esquerdo, se você é destro, se você for canhoto, pé direito, e aí você desceu da cama e você tá chateado, quando você desce, você vira para a pessoa e fala assim, dá para você fazer um café? Ela fala assim, acabou o café. Aí você diz, por que acabou o café? Que tipo de residência é essa que eu vivo em que nem um café eu tenho? Então, o meu TCC, inclusive, que eu estou fazendo agora, da minha pós-graduação em Psicologia Positiva, que eu já concluí todo, só estou no TCC terminando, eu falo sobre isso. Como as emoções positivas influenciam a nossa escuta e, consequentemente, o nosso aprendizado. Depois eu vou falar sobre isso com vocês no finalzinho. E, falando da intenção positiva, né, que foi a terceira dica, eu trago para vocês os 5 passos da escutatória. Você lembra aquele primeiro gráfico que eu mostrei para vocês? Vamos de novo a ele aqui, ó. De um lado tem a pessoa que está falando, do outro ela vai, fala comigo, só que agora, ao invés daquilo tudo, eu começo com o primeiro passo da escutatória, que é aguçando a minha capacidade auditiva, ou seja, eu foco, eu canalizo a minha acuidade auditiva na direção de quem está falando. Segundo passo, eu começo a escutar ao invés de entender, ou seja, eu coloco minha atenção na direção daquela pessoa. Não satisfeito, eu agora começo a entender, usar o lado cognitivo do meu cérebro, começar a perceber, ele falou feliz ou falou entusiasmado? Porque feliz tem um significado, entusiasmado tem outro. E eu começo a me conectar tanto com aquela pessoa que eu começo a estar ali com empatia junto com ele. E eu, além de entender, eu começo a compreender o que está sendo dito. Eu começo a ter empatia e eu começo a escutar também o que ela falou. Além disso, eu começo a escutar o porquê ela falou o que ela falou. Avanço um pouco mais nesse processo, até o ponto que eu começo a expandir a minha consciência. E quando eu expando a minha consciência, eu começo a escutar com todos os sentidos. Eu começo a escutar com os olhos, eu começo a escutar com o tato, eu começo a aprender de todas as formas, e eu entro no que eu chamo de estado de aprendizado potencial. E nesse momento é incrível o número de pontos que as nossas almas se tocam quando a gente entra nesse estado.
Então, que tipo de comunicação foi estabelecida nesse segundo momento? Imagine a diferença daquele primeiro gráfico para esse gráfico apresentado agora. Tudo porque, aí vale a pena um conceito muito importante, que é, numa comunicação, eu pergunto a vocês, tem lá duas pessoas conversando num shopping center, né? Um falando e o outro lá de boquinha fechada. O que vem imediatamente na minha cabeça? Quem é o protagonista? Normalmente vem na cabeça da gente que é quem está falando. Mas só que a escuta merece um protagonismo. A escuta precisa de protagonismo. Então é importante que nós sejamos protagonistas, não só enquanto nós estamos falando, mas também enquanto nós estamos o quê? Escutando. Ok? Bom, para finalizar, eu queria trazer duas dicas muito importantes mesmo, que fizeram grande diferença na minha caminhada até aqui. A primeira, gente, não é pessoal, tá? O que significa isso? Significa, eu antes vou fazer uma pergunta para vocês. Em algum momento da vida de vocês, pode passar próximo aí, Edu, deixa o não é pessoal, obrigado. Então, o que acontece? Eu vou fazer uma pergunta para vocês. Em algum momento da vida de vocês, com certeza, você já tratou mal alguém. Não tem como você nascer e morrer sem, em algum momento da sua vida, ter tratado mal alguém. Aí eu pergunto, lembre desse momento em que você tratou mal alguém e eu te pergunto, naquele momento, você era sua melhor versão? Naquele momento que você falou alto com alguém, naquele momento que você foi deselegante, naquele momento que você gritou, enfim, naquele momento que você tratou mal com alguém, você estava na sua melhor versão? Eu tenho certeza que não, porque isso aconteceu comigo quando eu já, por algum acaso, já tratei mal outra pessoa. O que significa? Significa que quando alguém fala alto com você, grita, ele aquilo não é com você. Aquilo é um transbordamento do estado interno daquela pessoa. Ah, mas ele falou o meu nome. Sim, ele falou o seu nome porque você estava ali. Se fosse um gato, ele teria chutado. Se fosse um abajur, ele teria derrubado. Né? Então, aquilo é um transbordamento da pessoa. Se alguém te dá um presente e você aceita, esse presente passa a ser de quem? Seu. Mas se alguém te oferece algo e você não aceita, aquilo continua sendo de quem? Do outro. Então, é muito importante a gente entender, né, a gente acalmar o nosso ego e entender que aquilo ali não é com a gente, e sim é um transbordamento. Por trás de todo ponto de dor, há uma necessidade de amor. Então, se essa pessoa, inclusive, está nesse estado, significa que ela está precisando de ajuda. Genuíno. E a segunda, porque, além do não é pessoal, porque quando você se interessa de modo genuíno do outro, você consegue aprender com toda e qualquer pessoa. Seja da classe social mais baixa a mais alta, preto, branco, azul, amarelo, religioso, ateu, não interessa. Todas as pessoas têm algo a nos ensinar se você tem interesse genuíno no outro, ok? E chegando aqui no finalização homeopática, né, dessas gotinhas de florais sobre a escuta aqui, isso é só talvez um gostinho, tweet. Né? Um tweet, né? Ele lembrou mesmo que eu falo. Isso é só um tweetzinho sobre isso. Tem uma ideia, tem workshops de dia inteiro, 2 dias, só sobre escuta. Então, esses 30, 35 minutos aqui que a gente teve junto, deu só para a gente ter uma ideia da importância. Então, eu queria que vocês colocassem aí, ó, em uma palavrinha, como é que vocês saem desse encontro? Como é que essa chamada de atenção sobre escuta mexeu com vocês? O que é que vocês vão levar desse momento aí? Atuar a partir da nossa melhor versão, geralmente é o melhor pedido de ajuda. Legal, galera. Mais conhecimento. Estou conseguindo escutar perfeitamente. Gratidão, pessoal. Então, eu gostaria de agradecer a presença de todos e finalizar com esse pequeno texto aqui do Rubem Alves, que é algo assim, é um mestre. Inclusive, uma vez, dividindo aqui com vocês, deixando registrado em vídeo, eu fiz uma apresentação, uma pessoa esperou até o fim, todo mundo saiu, quando saiu todo mundo, essa professora veio até mim e falou assim, ó, eu sou espírita, e eu vi uma presença muito forte junto com você, e era Rubem Alves. Cara, eu desatei no choro, porque sabe aquele dia que você tá transbordando assim, que você nem sabe direito como é que aquilo tudo tá saindo dentro de você? Foi naquele dia e eu escutei isso. Então, ele diz o seguinte, o que as pessoas mais desejam é alguém que as escute de maneira calma e tranquila, em silêncio, sem dar conselhos, sem que digam, se eu fosse você. A gente ama
não é a pessoa que fala bonito, é a pessoa que escuta bonito. A fala só é bonita quando ela nasce de uma longa e silenciosa escuta. É na escuta que o amor começa, e é na não escuta que ele termina. Não aprendi isso nos livros, aprendi prestando atenção, Rubem Alves. Então, quero agradecer a presença de vocês, com essa imagem linda aí do Vale do Capão, que é um lugar que eu amo e estou louco para voltar para lá, né? Então, tem meu Instagram, eu sou muito presente no Instagram, pessoal. É a rede que eu escolhi, porque senão a gente fica maluco. E a outra é o YouTube, que de uns tempos para cá eu estou me dedicando, colocando muitos vídeos legais lá, youtube.com/Pedro Cordier, dá uma passada lá para vocês assinarem. E tem uma coisa para você aqui, que é o seguinte, ó. Quando eu chegar a 1.000 inscritos, eu vou fazer uma aula inédita e ao vivo, porque menos de 1.000 a gente não consegue fazer aula ao vivo, baseado nas minhas pesquisas sobre o TCC, relacionando emoções positivas com escuta e aprendizado. O conteúdo está belíssimo, então eu conto com a ajuda de vocês, ok? Du? Gente, é sempre muito gratificante. O Peu é um cara que, como eu falei, a gente tem uma afinidade muito grande. E agora eu estou muito feliz, nós vamos morar vizinho do outro, eu estou indo morar em Itapuã. Sabe aquela musiquinha? Passar uma tarde em Itapuã. Agora a minha vida é essa, sabe? Eu vou ter que fazer. Eu sou um cara abnegado, eu vou fazer esse sacrifício, sabe? Então, vai ser uma coisa que eu queria começar. O Peu trouxe todo um fundamento da escutatória que, não por menos, está na base do REC. Quando a gente fala da estruturação do REC, uma das coisas que sempre me incomodou muito, e talvez a você também, a gente sempre discutiu e debateu isso, é que, de repente, o universo do coaching acabou perdendo muita credibilidade, porque o coach é maravilhoso, a gente deixa muito claro isso. Técnica de coach é maravilhosa, não tem uma pessoa que tenha feito uma boa formação em coaching, não tem dito, me ajudou muito. Mas acabou virando um grande meme público por causa da postura de muitos profissionais, da forma como isso foi conduzido. E na base disso, a gente vê muito aquela questão da egolatria, né, do coach ser o cara que tem todas as respostas, que tem todas. Por mais que se ensine que coach não é dar respostas e fazer perguntas, mas muitas vezes a gente vê as pessoas fazendo perguntas retóricas, né? Simplesmente para ouvir aquilo que eu já quero ouvir. Como é que você tem visto essa questão do hacker, do educador, do reeducador, essa habilidade de ouvir no processo de trabalhar o outro? Eu, inclusive, chamo essas perguntas de exclamações com interrogação no final. Porque não são perguntas, na verdade. As pessoas, na verdade, elas fazem aquela pergunta só com o objetivo de querer que você confirme, que é o chamado viés da confirmação, que você confirme aquilo que ela... então, ela faz uma pergunta. Ó, que pergunta. Isso é óbvio que é amarelo, não é? Quer dizer, isso aí não é uma pergunta, isso aí é uma exclamação com a interrogação no final. Então, o processo de escuta é muito importante, porque a comunicação, a gente está vivendo um momento, uma era de que quem é o comunicador? Se eu perguntar para vocês aí, me diga o exemplo de 3 comunicadores, aí você vai falar Silvio Santos, ou seja, pessoas que falam pelos cotovelos e que não exercem praticamente a capacidade da escuta. Então, a gente está aqui também, uma das coisas que a gente viver em uma sociedade que escute mais. Porque quanto mais você escuta o outro, mais você aprende. Você aprende, primeiramente, sobre o outro, né? A gente está falando de escutar o outro, e, consequentemente, aprende sobre o mundo ao seu redor. Mas, além disso, existe uma outra escuta, que a gente não abordou hoje aqui, né? O tempo era exíguo, que é a ausculta. Ou seja, é a capacidade de você se escutar. Porque durante o processo da reeducação emocional comportamental, a gente foca muito nessa questão de você se perceber. Por isso a metacomunicação, como o Du falou, ou seja, é você se auto-observar, é você perceber de que maneira você está se comunicando com o outro, tanto com o que você está ouvindo quanto o que você está falando. Então, no processo, se eu falo, por exemplo, eu não consigo falar em público e eu não estou consciente do que eu estou falando, o que é que acontece? Eu vou escutar de modo inconsciente, ou seja, meu inconsciente vai escutar aquela afirmação e a gente vai entrar naquilo que a gente chama de profecia autorrealizável. Porque se você escutou de uma maneira inconsciente, você inconscientemente vai fazer de tudo para estar certo. Ou seja, você vai dormir mal, você vai estudar mal o que você tinha para falar e tal. Aí quando chega na hora, você não vai ter aquele desempenho e você vai dizer, tá vendo? Eu disse que eu não consigo falar em público. Agora, se você
começa a aprender o processo de você escutar aquilo que você fala, é como se você estivesse lendo um gibizinho de você mesmo e vendo os balõezinhos escritos do que você está falando. Então, eu falei algo e aí eu li e disse, cara, não sei se é bem isso que eu acabei de falar. E aí você aprende a reescrever, né, e retrabalhar a sua própria narrativa, porque você vai aprendendo e reescrevendo a sua própria narrativa. É muito legal essa questão da narrativa, até que é uma das bases, né, do REC também, a narrativa. E quando a gente fala, o Pedro trouxe um trinômio aqui, os 3 elementos que a gente trabalha, que é escutar, auscultar, comunicar. Lembrando que comunicar vem de tornar comum, né? E eu sempre falo que tornar comum significa quando o outro entende e se sente muito, muito próximo daquilo que você o outro, compreender o outro e fazer uma comunicação que ele se sinta parte, integrando. Estamos aqui colaborando, estamos aqui co-construindo, né, Pedro? E isso é muito importante no processo de troca. Perfeito. É isso aí. Quanto mais a gente percebe que a gente é co-criador, mais você abre espaço para o outro. Porque imagine o seguinte, gente, se eu sei algo, o saber meu mais o saber de Eduardo, vocês acham que é maior ou é menor? Então, uma cocriação, ela é sempre maior do que a criação. Então, quando você está aberto a escutar o outro, significa que você está ampliando as suas possibilidades de aprendizado. Aí até foi muito legal porque você trouxe um dos conceitos legais do REC também, que é dialética. O que é dialética? Tudo que a gente traz é uma hipótese. E antes de ser uma tese, né, o que é uma hipótese? Uma hipótese, eu acho que, né? Então, como é que as pessoas colocam? Eu acho que. Baseado no que? Eu acho, eu penso, eu sinto. E o que acontece? As pessoas chegam com hipóteses fechadas, dizendo assim, não, mano, eu tenho certeza que é, porque eu acho isso. Quer dizer, então, que tipo de hipótese é essa? E se eu pegar essa hipótese e fundamentá-la muito bem em teorias, em conceitos, ela vai virar uma tese, que não é verdade absoluta, é apenas um conceito melhor estruturado. Então, quer dizer que chegamos à verdade absoluta? Não. Chegamos a uma perspectiva que agora, se eu levar para o Pedro, conversar com ele ou com outras pessoas, para colocar em xeque até, mas no sentido de abertura, nós vamos vir uma antítese, outro ponto de vista, para olhar o que ele pensa. E a partir dessa antítese, nós vamos juntos chegar a uma síntese, que é o melhor dos dois mundos. Então, a comunicação, enquanto um processo dialético, ela não quer realmente, arrogantemente, convencer e vou usar uma palavra forte aqui, estuprar o outro, no sentido que quer impor aquela verdade, aquela sua verdade para o outro. E também não quer criar, não construir muros de verdades absolutas. Porque, assim, eu não quero provar nada, eu nem quero defender nada, eu quero apenas trocar a troca. Deixa eu ver se eu consigo ouvir o que ele está falando para entender os pontos de vista dele. Por quê? Toda crença, ela parte de uma referência pessoal. Isso é uma questão da pessoalidade, do quanto ele viveu e a verdade que ele viveu, né? Olha aqui, ó. Arrogância, a doutora Fabiana colocou aqui, arrogância e orgulho se vê muito hoje. Uma polarização, existe excesso de informação e uma pressa em estar pronto, né? Reativo. Como baixar esses níveis de ego para escutar o outro? Como é que a gente lida com isso, irmão? No estoicismo, o Epiteto até fala que a pessoa mais difícil de aprender é aquela que sabe, né? Então, é aquela que acha que sabe, ou seja, o pseudo-saber, né? Então, quanto mais você vai de xícara cheia sabendo, mais você tem dificuldade de escutar. Porque se eu já sei, então seja lá o que venha de lá, putz, não vai me acrescentar em nada. Quando justamente ao contrário, mas ao contrário, quase que de maneira antagônica, assim, sabe? De um lado e de outro. Por quê? Eu digo uma coisa a vocês, eu criei um hábito, e isso já tem mais de 10 anos, antes até desses aprofundamentos em escuta, de reler livros, de reassistir filmes. Por quê? Porque há um conceito, né, lá atrás de O Heráclito de Éfeso, que ele diz que nós não podemos tomar o mesmo banho de rio, porque nem a gente nem o rio é o mesmo. Então, todas as vezes, e eu estou dizendo todas de uma maneira consciente, e eu estou dando um exemplo aqui do que é você fazer esse processo de se escutar. Então, eu estou falando todas as vezes em que a gente se depara com algo, a gente se depara de uma maneira diferente da maneira anterior. Então, como é que a gente pode fazer, Pedro, para se... Tem uma palavra que a gente usa aqui, chamada imunização cognitiva, que é quando eu estou alheio à lógica, alheio ao bom senso, porque eu já escolhi o que eu quero acreditar, por mais que eu apresente para a pessoa, alguém me traga um ponto de vista para dizer, cara, você percebe que você está num processo de manipulação, está sendo manipulado, está manipulando, e a pessoa está imunizada. Como é que você lida
com as pessoas que estão assim blindadas. A gente tem essa propensão de... Eu vou dar só um passo anterior para ficar mais claro. O Pierre Way, ele fala que o apego é a raiz de todos os males, né? Porque o apego gera o medo de perder, que, consequentemente, gera o estresse. Então, nós somos apegados a quem nós somos. Então, a gente tem muita dificuldade, né? E eu estou falando de uma maneira genérica, só para ilustrar assim, para deixar, né, você se ver nessa posição. A gente, às vezes, tem medo de perder quem somos. Então, eu tinha um amigo que ele era, digamos assim, como a gente brinca assim, gente grande numa cervejaria. Quando ele chegava nos carnavais, ele tirava as fotos com 10, 15 crachás, assim, com entrada e saída de tudo que é bloco, de tudo, né, e tal. E aí a galera chamava ele de fulano da empresa. Cara, aquilo virou quase que o sobrenome dele, né? Então, as pessoas falavam, fulano tá fulano, né? Rapaz, quando ele foi demitido da empresa, ele entrou numa crise existencial inacreditável. Ele precisou de... Inclusive, eu fui uma das pessoas que ajudou nesse processo e tal, para ele dar essa laçada e sair desse abismo que ele se jogou por causa do apego que ele tinha ao papel de ser fulano daquilo. Então, a gente tem muito apego. E eu digo para vocês, quando eu acabo de dizer algo, aquilo sai aqui e eu escuto, às vezes, aquilo que eu falo e digo assim, pô, legal, mas de repente eu poderia até ter dito de outra maneira, ou seja, aquilo mal saiu de mim e já pode ser retransformado, já pode ser ressignificado, já pode ser transcendido. Então, esse apego que a gente tem às nossas posições, lembra da defesa de ponto de vista, faz com que a gente fique cada vez mais inflexível. E a gente precisa cada vez mais trabalhar justamente ao contrário, que é a nossa flexibilidade psicológica. Isso é uma das coisas que a gente estuda também na teoria de aceitação e compromisso e tal, da gente não se apegar aos nossos pensamentos, da gente não se apegar ao nosso eu rígido. Então a gente fala assim, eu sou tal coisa. Aí eu lhe pergunto assim, Du, você gosta de melancia? Qualquer resposta que você dê nesse exato momento, você vai acessar a experiência que você teve com a melancia, seja lá quando foi essa experiência. Às vezes o cara comeu a última melancia há 20 anos. E aí, de repente, por algum motivo, ele engasgou lá com a semente e tal, aí criou, né, na linha do tempo dele, um fato atrelado daquelas emoções ali que ele colocou, os sentimentos, aquela aversão, que aí você vai falar, não, eu odeio melancia. Aí eu te pergunto, o Eduardo de hoje, 27 de setembro de 2020, 12h22, tem essa experiência com melancia? Não. Então, como é que você pode? Então, você é o quê? Um passado ambulante? E nós somos esse passado ambulante em várias áreas da nossa vida. Então, é muito importante a gente estar consciente no momento em que a gente está vivendo as experiências, para a gente atualizar os nossos softwares naquele momento da vivência daquela experiência. E a escuta causa isso, né? A escuta, ela é o que a gente chama de uma abertura de pontes. Ao invés da gente criar as barreiras, você falou no instante, a gente coloca muito barreira, a escuta, ela permite que a gente crie pontes para o aprendizado. Eu tenho falado muito também, né? Eu sempre pego essa máxima do timeline aí, dessa questão do timeline, que é o conceito de desculpa, né? Tem dois tipos de pessoas, que pedem desculpa e as que dão desculpa, né? Dar desculpa, obviamente, não é uma virtude, mas pedir desculpa quando a gente está errado. E por que as pessoas têm tanta dificuldade de pedir desculpa? Porque tem dificuldade de despir-se das próprias culpas. Ah, eu errei, eu sou um fracassado. Se eu pedir desculpa, eu vou estar assumindo que eu sou um fracassado. Dizer, olha, fracassado você pode não ser, mas nesse momento seu fracasso está evidente. Então não adianta você fingir que não aconteceu. Então não é mais fácil a gente despir da culpa e dizer assim, olha, pô, vamos aceitar. Eu queria te pedir desculpa, Pedro, eu errei com você. Realmente eu não estava preparado, eu não tinha habilidade, não tinha recursos naquele momento, né? E eu queria deixar muito claro para você que eu estou arrependido do que aconteceu. Vamos construir uma nova história a partir daqui? André, irmão. Nesse ponto, a gente também traz no REC a diferença de culpa e responsabilidade. Porque culpa é isso tudo aí, traz toda a herança também, católica, né? Assim, todas as religiões, esse lado é bacana, outros nem tanto e tal. Então não é porque é a religião católica, todas têm essas coisas, mas o brasileiro é eminentemente católico. Inclusive, abre um parênteses que católica é uma das poucas religiões que fala assim, eu sou católico não praticante, né? Seja lá o que isso significa. Seja lá o que significa. Mas então o que acontece? Culpa é uma coisa, a outra é a responsabilidade. A responsabilidade é a gente responder com habilidade, ou seja, na época que eu respondi da forma que eu respondi, eu não tinha a habilidade necessária
para responder de outra maneira. Então, isso faz com que a gente olhe para a nossa linha do tempo, a gente olhe para trás e veja diversos momentos em que a gente, porventura, tenha falhado, e a gente passa a ter um olhar muito mais compassivo e bondoso, porque a gente percebe que eu não tinha as habilidades necessárias para responder diferente. Então, eu posso revisitar o fato, mas não de uma maneira arqueológica, e sim de uma maneira histórica. Ler o fato, perceber o fato e fazer a pergunta-chave, que é o que é que eu preciso aprender com isso. Essa é a pergunta realmente que faz com que a gente vá evoluindo degrau a degrau. O que é que eu preciso aprender com isso? Enquanto isso não te libertar, enquanto você não pescar o aprendizado, vira e mexe, você volta a se deparar com aquele tipo de problema. Eu trabalhei num livro, trabalhando num livro que está indo devagar, porque tem muito conteúdo para trabalhá-lo, que é A Era da Sabedoria. A Thay Souza colocou aqui, um dos grandes desafios das relações humanas é justamente a saber escutar, mas quando observamos os grandes sábios, saber escutar é a sua virtude mais evidente. E eu acho muito legal essa colocação que a Thay está trazendo, porque assim, a gente se tornou tem 3 fases da sociedade moderna e agora nós estamos na pós-moderna. A moderna ela veio lá do começo retrasado, com a questão da informação, onde saber antes era poder. Então se criou o telégrafo, o telefone, porque se eu soubesse que o navio vai chegar carregado no porto de Nova York antes, eu especulo na bolsa, eu ganho dinheiro. Depois a gente entrou na sociedade do conhecimento, que já não era mais importante a informação, o conhecimento era importante. Aí a gente viu as faculdades, as universidades virarem grandes negócios, porque eu ter uma informação, eu ter um conteúdo, me tornava superior, me dava empregabilidade. Só que isso banalizou também, e hoje a gente está tendo que entrar numa nova fase, que é a era da sabedoria, no qual não importa o que você sabe, o que importa é o que você faz com aquilo que você sabe, o valor que você agrega na sua vida e na vida dos outros. E aí é uma coisa muito interessante, né, Pedro? Será que nós estamos sendo mais... A sociedade atual, ela é mais sábia ou ela é mais culta? Qual é a tua visão sobre isso? O que nós estamos precisando trabalhar? Nesse ponto, Du, eu percebo o seguinte, que todos os seres humanos, todos, Nossa, imagine aquele ser humano mais assim que você classificaria hoje, assim, de bate-pronto, como o pior da espécie, aquele que você classificaria como o melhor da espécie hoje. Para você, na sua visão de mundo, os dois estão em processo de evolução. Cada um no seu tempo, cada um na sua velocidade, cada um de acordo com os fardos que precisa, né, se livrar, e aí vai. Então, quando eu parto desse princípio, eu não olho o outro como algo que precisa ser execrado da face da Terra. E mais ou menos. Né, que precisa, ele está num estágio de evolução que precisa de um pouco mais de chão ali, de um pouco mais de aprendizado do que eu naquele ponto. Porque eu vou dizer a você, mesmo essa pessoa que você falou que tal é mais execrável em algum ponto, pode ser, e é bem provável, que tem algum ponto na vida dele que ele é mais evoluído do que você em algum aspecto. Então, essa coisa do conhecimento, até o conhecimento em si, é muito interessante isso, porque às vezes a pessoa diz assim, eu sei mais do que você, aí você fala assim, em que assunto? Porque se for em plantar arroz, né, você não sabe porra nenhuma de plantar arroz. Né? Agora, então, cada ser humano, ele é sábio em algum aspecto, ele é inteligente em algum aspecto, ele é iniciante em outro aspecto, ele é completamente ignorante em outro aspecto. Quando a gente começa a clarificar a nossa mente com essa possibilidade de que qualquer pessoa na nossa frente tem algum aspecto sábio, e ao invés da gente se conectar com o lado ignorante de qualquer pessoa que aparece na nossa frente, a gente transforma todas as oportunidades em mestres, que é uma frase que me acompanha e é porque eu quero dividir com você nesse tempo final, que eu pensava que o mestre, né, que um dia ia aparecer um cara assim, tipo Eduardo, assim, quer dizer, porra, agora esse cara vai ser meu mestre, vai me explicar um bocado de coisa. E eu ficava me esperando esse mestre aparecer, né? E aí, nada desse mestre aparecer, eu dizia, caramba, cadê esse cara que não chegou, essa cara, né? E tal. E aí, um dia, eu não lembro exatamente o dia, mas eu tive esse insight, essa iluminação de que o mestre é qualquer coisa, atividade, elemento que nos ensina algo. Então, na verdade, esse ensinamento vem a partir da nossa predisposição de aprender. Ou seja, quando o aluno está pronto, o mestre aparece. Esse dia eu aprendi com uma florzinha. Tem um vídeo no meu canal. Nazúnia. A história da Nazúnia. Edu até trouxe uma história muito legal que Osho conta também, que eu fui reler, que eu tinha lido isso há muito tempo. Eu li a história toda de novo. Que ele se encanta por algo que, teoricamente, entre aspas aqui, é banal. Né?
e ele fala, caramba, que coisa maravilhosa. O que mudou se a florzinha estava lá o tempo todo? Mudou o nosso olhar, né? A nossa predisposição a aprender. E aí, tudo vai se tornando mestre. Todas as pessoas, todas as situações, todos os elementos. Eu estou aqui nessa live, e essa live aqui, nesse momento, é meu mestre. Estou aprendendo aqui com vocês, com as perguntas. De vez em quando eu leio aqui e vejo aqui os comentários. Queria agradecer, inclusive, a presença de todos vocês que estiveram aqui. Eu vi que minha mãe esteve aqui, meu pai, minha filha, né? A família toda aqui. E mais um bocado de gente que voltou aqui. A Fernanda, a Tayana, tanta gente aqui. O Antônio... A Fabi tá a semana toda com a gente, tá muito legal. O Antônio disse assim, gratidão, Pedro, eu estava precisando realmente ouvir essa live, você me ensinou muito, o mundo precisa disso. Então, assim, quando a gente tem esse tipo de retorno, sabe, é algo que a gente fala, cara, é missão. Porque, viu, só para a gente finalizar aqui, se a gente se coloca como fim do conhecimento, a gente se torna realmente aquilo que a gente falou, arrogante. Mas se a gente se coloca como meio, aí a gente já dissolve essa arrogância, porque a gente está aqui simplesmente para aprender e compartilhar, passar adiante esses somos veículo, né? Todo mundo fala, vocês brincam muito com que eu sou o Google humano, né? Porque eu também, e você também, porque a gente gosta muito de aprender, mas assim, eu sempre digo assim, tem aquela frase daquele físico, o Glasser, né? O Glasser brasileiro, muito bom, que ele fala da ilha do conhecimento. Ele fala o seguinte: o conhecimento, até na ciência, né? Ele é como uma ilha. Quanto mais eu aprendo, maior aumenta a borda do desconhecido. Então, só uma pessoa muito limitada acha que sabe muito. Porque como a ilha dela é pequenininha, a borda é pequena. Mas quanto mais eu cresço, quanto mais eu aprendo, mais eu me deparo com o infinito das coisas que eu não sei. E isso é belo, isso é lindo. Então, eu queria agradecer a todos vocês. Aqui, né, tentando um pouco a comunicação. Eu queria agradecer a todos vocês que estiveram conosco. As perguntas foram muito boas, muito bem colocadas aqui. Para fazer um último comentário aqui em cima do que eu vi aqui, quando a Suede coloca aqui, o pior isolamento é quando estamos acompanhados e sentimos sós. Essa é uma diferença que o Covid trouxe para todo mundo que não sabia a diferença de solitude para solidão. Estávamos aqui numa sociedade uma sociedade excêntrica, voltada para fora. Estamos o tempo todo acompanhados de redes sociais, e temos milhões de pessoas nas nossas redes sociais, mas você vê o Whindersson Nunes, o cara mais popular do Brasil, deprimido. Porque estar cheio de pessoas não significa que você tem intimidade consigo e com os outros. Então, eu queria agradecer muito a vocês todos que estiveram aqui, porque trabalharam esse conceito, e aí o Pedro é muito sábio nisso, mas vimos assim, o que nos une é importante, é maior, então vamos superar as dificuldades e vamos encontrar aquilo que nos une. Faz sentido, Pedrão? Faz sentido, até porque um dos pontos que a gente traz do começo ao fim da abordagem da reeducação é essa realmente capacidade de se observar. Porque se você não aprende a se observar, você vai deixar passar, assim, de bandeja, oportunidade de autoconhecimento, autoaprendizado, e que poderiam ser chaves na sua evolução. Então, quanto mais você vai se percebendo, você vai aprendendo a se perceber, mais você vai identificando pontos de melhoria. E também pontos de gratidão, porque também é o seguinte, tem muita gente que não agradece. Aí diz assim, outro dia eu fazendo um exercício com um paciente, aí eu falei assim, tem a questão da diária de bordo, aí uma delas é dizer por que valeu a pena o dia de hoje, né? Aí um dia ela me mandou, porque ela manda os PDF, né? Aí ela mandou assim, hoje não teve o que agradecer, né? Aí eu li, eu falei, caramba, hoje deve ser um diazinho, né? Daqueles e tal. Aí quando chegou na outra consulta da gente, eu falei assim, eu percebi que você de noite respondeu, né, o negócio e tal. E disse que não tinha nada para agradecer. Ela falou, não teve não. Eu disse assim, mas você não estava viva para responder o questionário? Aí ela baixou assim a cabeça, tava. Então, quer dizer, cara, eu estou respirando motivo para agradecer. Eu estou aqui falando com você, motivo para agradecer, sabe? Daqui a pouco eu tenho algo para comer, motivo de agradecer. Então, não faltam motivos para agradecer. Então, a gratidão, ela faz a gente vibrar numa sintonia que faz com que o universo diga assim, poxa, legal, isso está sendo bom, que bacana, vou fazer mais disso. E quando a gente reclama, a gente clama duas vezes, a gente começa a chamar a atenção para aquele problema. Então, isso significa que ele quer problema? Então, problema em cima dele, porque tá pouco. Então, a gente aprender a gente agradecer, como eu falo, na vida não tem problema, não tem erro, é um dos pressupostos da feedback, da PNL. Tudo é feedback. Então, ou é bênção ou é lição. Não é nem ou.
Tudo é bênção e lição, bênção e lição, bênção e lição. Ah, eu queria sair, mas choveu. Choveu, então o que eu vou fazer? Vou curtir a chuva do jeito que ela tá vindo. Então, aos poucos, né, gente? A gente fala assim, como se fosse assim, se dormisse e já acordasse assim, mas não é. É uma caminhada. Eu costumo falar que o processo da escutatória é um compromisso que você faz com você mesmo de iniciar essa jornada. 3 pontos. Muito bom. Para por aí, não, entendeu? Não diz assim, e eu cheguei ao... Não tem chegada, não tem chegada. É para sempre você, né, evoluindo, e aí quer dizer que você que já está estudando um tempão, você sempre vai escutar, nunca vai ter um momento. Não. A diferença é que eu tenho a percepção de como eu errei, então eu erro um pouco menos, a intensidade do erro é um pouco menor e a duração do erro também é um pouco menor. Isso vai ficando cada vez menos intenso, menos frequente, né? Vai dissolvendo, mas a gente nunca vai estar num estado perfeito e a gente precisa ter compassividade e bondade com a gente. Pessoal, muito obrigado. Para fechar, eu vou deixar uma historinha com vocês, já que vocês colocaram bastante. Tem uma história clássica lá no Japão, tá, gente? E guardem isso que é bem legal, que uma vez, lá no século XVI, um rico comerciante de arroz, ele foi doar, como se fosse dinheiro de hoje, 500 mil reais para um templo zen. Só que o cara era muito rico, aquilo não era nada para ele. Então ele chega cheio de gente que ele levou junto para ir ver ele doando, né? Chega na frente do mosteiro, pega as barras de ouro e entrega para o monge. O monge faz aquela curvatura clássica japonesa e vai embora. O cara falou, opa, peraí. O monge falou, pois não? Eu estou doando dinheiro para o templo. Sim, eu estou vendo. É muito dinheiro. Sim, eu estou vendo. Você não vai agradecer apropriadamente? O monge dá um sorriso e diz, acho que o senhor não entendeu ainda, né? Quem doa, agradece. E aqui a gente muda o nosso paradigma. A gente não doa para receber gratidão. A gente doa porque a gente tem sobrando, gente. Então, se Pedro vem aqui, queria agradecer você pelo que vocês transbordou hoje, queria agradecer vocês por que transbordaram estando conosco, e vamos passar a partir desse pressuposto, estamos aqui porque temos para dar, e vocês também. Venham com a gente, foi muito bom estar aqui. A gratidão a Pedro pelo comentário, Pedro Ramalho aqui pelo comentário, e vamos juntos. Vamos todos juntos aí, que vai ser muito bacana, tenho certeza que temos muito para construir, e o REC é um movimento, e você faz parte dele. Pedrão, tamo junto, vou disponibilizar no grupo do Telegram o teu PDF, né? E vocês lembram. O questionário também, o questionário para eles responderem, e galera, vai lá, dá uma passadinha, já que vocês estão conectados, passa lá, pum, se inscreve lá no canal, porque chegando a 1000 vai ter essa aula incrível que a gente vai fazer aí. Valeu, Du. Obrigadão, gente. Bom final de semana para vocês. Ótima semana, na verdade.